estar mais uma vez, estar mais uma vez com os irmãos unidos para juntos crescermos no conhecimento do nosso Deus e sermos fortalecidos com toda a força de acordo com seu glorioso poder. Amém. Irmão Pedro, você está com a câmera fechada, por favor, pode abrir, por gentileza? Deus é maravilhoso, irmãos. Não era o irmão Pedro que estaria aqui com vocês, mas a última da hora a irmã Rose ligou-me e o chamado do Senhor é assim: não é quando a gente quer, não é como nós queremos, mas como Ele quer e quando Ele quer. E a nossa resposta deve ser sempre esta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mantermos prontos sempre para a obra, porque o verdadeiro chamado do Senhor é esse: ides e pregai o Evangelho verdadeiro, puro, como ele é em Cristo Jesus. Vamos então, para começar, fazer a nossa primeira oração, como é da praxe. O Senhor nos ensina que devemos orar sem cessar. Eu vou me prostrar, aqueles que puderem, irmãos. Oramos a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, Tu, ó Senhor, que habitas no mais alto de todos os céus, acima de todos os anjos, querubins e serafins, no Monte Santo, na luz inacessível ao Pai, o trono da Tua graça, de onde te contemplamos nesta manhã, em espírito, em oração, crendo, ó Pai, que és Tu, ó Senhor, que operas em nós o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade. Pai, mais uma vez estamos reunidos, ouvindo, ó Pai, o Teu chamado, crendo, ó Pai, que é Tua vontade, que sejamos libertos deste mundo presente, porque assim como está escrito, nós cremos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pai, te buscamos porque anelamos, ó Senhor, estar na tua presença. Anelamos, ó Senhor, ser guiado pelo teu Espírito, Pai. Que nesta manhã, ó Senhor, derrama, ó Pai, sobre nós a tua bênção, o maior presente que o céu nos pode otorgar, o teu Santo Espírito. Porque está escrito na tua palavra e nós cremos. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Que nesta manhã, ó Senhor, sejamos cheios da plenitude do teu poder. Que sejamos instrumentos nas tuas benditas mãos. Pois é tua vontade, ó Pai, porque a tua vontade está expressa na tua palavra. E nós cremos que Deus nos deu uma língua erudita para que possamos ministrar a palavra aos abatidos, pois Ele me desperta todas as manhãs e fará com que o meu ouvido escute a instrução. Pai, te pedimos em nome de Jesus, venha ser o nosso mestre e nosso instrutor nesta manhã, ó Pai. Venha ser tu, ó Senhor, quem falas, pois como está escrito, eu instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que irás e te guiarei com os meus olhos. Venha, ó Pai, nesta manhã, tomar-nos nas tuas benditas mãos
e cumpra em nós, ó Pai, a tua palavra. Pois está escrito: grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e nada os prende. Que sejamos livres, ó Senhor, na tua presença. Tudo isso te pedimos, crendo que recebemos, porque pedimos de acordo à tua vontade, no amado e eterno nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, mais uma vez, bom dia. Deixa-me posicionar o telefone para que todos me possam ver, que não dá tempo de ligar o computador. Então vamos usar os mecanismos disponíveis. Então, está melhor agora, irmãos? Sim. Louvado seja para sempre o nosso bom Deus. Eu, como dizia há pouco tempo, não tinha preparado nada, mas também sei que não sou eu que preparo, é Deus que prepara. E para hoje, irmãos, eu queria meditar numa palavra que o irmão Fábio, na sua oração, nos trouxe. Encontra-se no livro, na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se irmão Roberto ou algum outro irmão puder tomar a palavra de Deus e ler para nós e começarmos a trabalhar com base nisso, eu agradeço. O irmão Fábio pode tomar a palavra? Vê por Irmão nome, por favor. Fábio. Sim, meu irmão. Irmão Fábio, leia para nós, por favor, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Irmão Fábio, agora vamos fazer uma leitura no mesmo capítulo, no mesmo versículo, de maneira diferente. Onde está meu povo? Escreve lá, leia assim, Adventista do sétimo dia. Por favor. Se o meu povo, adventista do sétimo dia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, agora fez mais sentido o versículo que lemos? Cada um Glória de a Deus. nós conseguiu entender mais diretamente para quem o Senhor estava falando ou está a falar esta manhã? Agora, irmão Fábio, no mesmo versículo, com um outro entendimento, vamos substituir uma outra palavra, onde diz que se chama pelo meu nome. Vamos pôr exatamente o nome individual de cada um de nós. Irmão Fábio, leia, mas põe o teu nome, mas cada um de nós coloca o seu nome. Se o meu povo, Fábio, que se Não, chama pelo meu... irmão Fábio, se o meu povo, adventista do sétimo dia, Sim, que se chama por Fábio, depois continua normal.
por favor. Certo, certo. Se o meu povo, adventista do sétimo dia, Fábio, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra ou a sua casa. Amém? Irmãos, reparem, Deus diz assim: se o meu povo se chama pelo meu nome, quem é o povo na terra que atualmente se designa sendo o povo de Deus, o movimento verdadeiro de Deus, que é um movimento que nasceu de uma profecia, não nasceu de uma inspiração humana. É um movimento que foi levantado para restaurar as brechas. É o povo adventista do sétimo dia, na qual nós fazemos parte. O Senhor, nesta manhã, está a dizer: se vocês, adventistas do sétimo dia, ouvem a voz do Senhor, se você, adventista do sétimo dia, que se chama pelo meu nome, e, irmão Fábio, como é que diz o verso seguinte? Se humilhar, Se humilhar. Vamos começar a fazer essas anotações. Primeiro ponto, humilhação. Segundo ponto, se humilhar e orar, orar. E me buscar, me buscar. E se converter dos seus maus se caminhos. converter dos maus caminhos. Mas, e Então eu ouvirei então Deus ouvirá. dos céus, Ouvirá dos céus. perdoarei os seus pecados E quando ele nos ouvir, nos dará o quê? Perdão dos pecados. E a seguir, irmão Fábio, e sararei a e sua terra. sarará a terra, ou seja, os problemas que a terra em que os adventistas do sétimo dia estão vivendo e os seus problemas individuais, cada um na sua família, no seu lar, Deus sarará, resolverá, eliminará. Sim, irmão Fábio, continua, por favor. O próximo verso, 15. Não, o mesmo verso. Vamos trabalhar o mesmo verso. Se Nós o meu estamos, povo, perdão, estávamos na parte que dizia, perdoará, sarará a terra. Certo? isso, certo, Irmãos, agora vamos mais profundo. No mesmo verso, vamos construir, vamos crescer nela. Vamos, no mesmo verso, começar a compreender que a palavra de Deus não é para ler como nós lemos. Por isso é que temos dificuldade, muitas das vezes, de compreender Deus. Por isso é que temos dificuldade de ouvir Deus falar. E nós dissemos, mas Deus nunca fala comigo. Irmãos, Deus fala com cada um de nós diariamente de forma simples. Nós é que não ouvimos. Por quê? Porque os nossos ouvidos estão tapados para ouvir a voz de Deus. E nesta manhã, o Senhor, neste único versículo, está a falar e vai falar muita coisa para nós nesta manhã. Ele diz assim: que o meu povo, aqueles os quais eu levantei, proveniente de uma profecia, intitulam-se ser meu povo,
e dizem que é o único meio pela qual Deus ainda opera. E dizem que nós, o adventista, dizemos que por mais débil e defeituosa que venhamos parecer, que vamos cair, não cairemos. Supostamente, porque somos o povo de Deus. Somos a igreja do final do tempo. Somos o povo remanescente. Estão a falar para nós. Se nós orarmos, nos humilharmos e buscar o Senhor, se converter dos nossos maus caminhos, se nós fizermos essas 4 coisas, o Senhor fará outras, perdoará os nossos pecados, sarará a terra, para que o Senhor sare a terra, perdoe os nossos pecados. Nós temos uma contraparte a retribuir a Deus. Então, ouvir, irmãos, percebemos como o Senhor fala. Irmão Fábio, por favor, não te canses, meu irmão. Leia novamente o versículo em estudo nesta manhã. Se o meu povo, os adventistas do sétimo dia, Fábio, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a mão do Senhor não está longe para agir. A mão de Deus está muito perto para agir. Mas o nosso bom Deus, ele é tão cortês, tão cordial, tão cavalheiro, e não faz nada sem que nós, digamos assim, possamos pedir, permitir. Nós temos que apresentar as condições solicitadas por ele para que ele opere. Ele não opera de forma arbitrária. Ele não opera de forma impositória por causa do nosso livre-arbítrio. E ele próprio nos concedeu. Ele não atropela o que ele próprio nos concedeu. É vontade de Deus que sejamos livres deste mundo presente. Esta é a vontade dele. Mas a vontade de Deus, ela precisa do nosso agir para que se juntos possamos, ele, na sua onisciência, resolva o nosso problema. Se nós estudarmos esse texto em outro contexto, vamos entender que a advertência de Deus está nesse texto, nesse versículo. Ao mesmo ponto de nos dizer, amanhã podemos estudar esse texto numa outra vertente. Vamos perceber a responsabilidade que nós, adventistas do sétimo dia, temos nesse mesmo texto. Porque se a terra não está sarada, se a terra tem problemas, se o mundo está a viver perplexidade, Deus tem alguém a quem ele pode culpar. O Fábio, o Pedro, o Marcos, a Lucilene, a Selma,
o Roberto e tantos outros irmãos. Por que, irmão Pedro? Porque você e eu nos intitulamos povo de Deus. Nos intitulamos a Igreja de Deus. E se somos a Igreja de Deus, se somos povo de Deus, aqui há um conclamor de Deus. Se o meu povo, ou seja, vocês que dizem que são adventistas do sétimo dia e professam isso, não estão a humilhar-se, não oram, não buscam, é por vossa culpa que a terra está como está. Irmão, vocês conseguem perceber como Deus fala? Conseguem ter noção, irmãos, como isto é fantástico? Quando nós estudamos a palavra de Deus e compreendemos Deus dizendo, Ele é justo. A justiça de Deus é mesmo justa. Não há um ponto onde nós podemos nos apegar para dizer não, nesse aspecto ou naquele, Deus não foi justo. Deus será eternamente justo, irmãos. Todo aquele que perecer há de reconhecer que Deus deu-lhe todas as oportunidades, há de reconhecer que Deus é verdadeiramente justo. Mais uma vez repito, nós adventistas do sétimo dia temos responsabilidades muito sérias. E eu pergunto a cada um de nós nesta manhã, ainda assim, achas-te que és verdadeiramente adventista do sétimo dia, vivendo como tu vives, sem humilhar-se, sem orar, sem buscar a Deus, sem converter-te? Se tu não fazes essas coisas, tu não estás a fazer nada para que a terra seja sarada, para que o Senhor conceda perdão. Porque o Senhor não, Deus não está a pedir para que o povo todo faça. O texto é claro. Se o meu povo, se aqueles que eu levantei em 1844, aqueles a quem eu chamo de meu povo, se humilhar, orar, buscar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Porque quando Deus perdoa, no perdão do Senhor está incluído a bondade. No perdão do Senhor está incluído a justificação. No perdão do Senhor está incluído as múltiplas bênçãos. A terra só está como está porque nós, adventistas do sétimo dia, que somos o Israel moderno, levantado nas profecias de 1844, no cumprimento de uma profecia, não estamos a fazer o nosso trabalho. Não estamos. E por não estarmos a fazer, seremos responsabilizados. Seremos cobrados. Porque não estamos a ser atalaias. Não estamos a tocar a trombeta com o sonido certo. Vocês acham que o nosso Deus vai deixar isso em branco? Lembramos-nos que temos um Deus que é justo.
acham que ele vai deixar essa responsabilidade em branco? Você, caríssimo irmão, caríssima irmã, e de segunda a sexta, ou de sexta a domingo, tem estado nas lives como nós estamos nesta manhã, aprendendo da palavra de Deus, reconhecendo e tocado pelo Espírito Santo do Senhor, e intitulando-se como e adventista do sétimo dia, aquele que crê no segundo advento de Cristo, aquele que espera Cristo voltar em honra e glória. Tu, irmão, tu, Pedro, estás a humilhar-te? Estás a orar? Estás buscando? Estás convertendo-se dos teus maus caminhos? Irmãos, o cristão não é uma pessoa e nem pode ser uma pessoa comum no mundo. O cristão é separado. O cristão é diferente. E nós vamos ver textos do Espírito de Profecia nesta manhã que vão trazer outra luz, outro entendimento nesse versículo bíblico. Ellen White ensina-nos que se nós perdêssemos tempo a estudar um versículo, irmãos, um versículo bíblico, como estamos a perder hoje, estudar um versículo bíblico, tirar o maior entendimento possível deste versículo bíblico. Havemos de ter muito mais aprendido do que se lêssemos a Bíblia de forma corrida. Um versículo, irmãos, tem muita informação, tem muita advertência, muito ensino e muita demonstração, irmãos. Eu apelo-vos que cada um de vós, cada um de todos aqui presentes, leamos com calma, com espírito de oração, a advertência que o Senhor nos traz nesta manhã, neste versículo. Você sozinho deve se questionar. Eu sou verdadeiramente adventista do sétimo dia? Ou uso uma placa de adventista do sétimo dia? Irmão, vou-vos fazer uma pergunta de uma maneira diferente. Imaginem vocês que vão numa mercearia, na porta, na vitrine, no letreiro da mercearia, está escrito mercearia. E vocês vão para a mercearia e lá dentro encontram a vender detergente, sabão, toalha, escovas. Vocês, ao chegarem dentro da mercearia, não haviam de se questionar: será que eu estou no sítio certo? Por quê? Porque uma mercearia vende frutas. Uma mercearia não vende sabão. Das duas, uma. Ou o produto está no sítio errado, ou a mercadoria que está dentro da mercearia é errada, ou a mercearia tem um título errado. Se nós somos e temos o letreiro que diz que somos o povo de Deus,
E contra isso não há argumentos. Mas eu pergunto, que produto está dentro? Qual é o produto que está dentro? Vamos refletir, irmãos. Não recebamos a graça de Deus em vão, irmãos. Não recebam a graça de Deus em vão. Porque a justiça de Deus virá. Lembrem-se que o nosso Deus não vai pedir nada que não seja aquilo que Ele sabe que nós tínhamos capacidade de o fazer. Que Ele nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua virtude. E para tal Ele nos concedeu grandiosíssimas, preciosas promessas, para que através delas possássemos ser participantes de sua natureza divina. Tendo escapado da corrupção que há no mundo por meio da concupiscência. Todos nós somos chamados, ou seja, temos um chamado muito sério. E a nossa entrega, a nossa humilhação, as nossas orações, a nossa busca pelo Senhor, a nossa conversão, trará resultados na terra. Trará. E o Senhor prometeu que Ele sararia a terra por causa do seu povo, adventistas do sétimo dia. Irmãos, não percamos o foco do que coloca a terra nas condições em que ela está, nas condições em que nós vivemos. É um mal que se chama pecado. E pecado, biblicamente falando, é a transgressão da lei. Ou seja, pecado, por palavras simples, é discordar do que Deus fala. E Deus, nesta manhã, nos está a dizer, nesse versículo, se vocês largarem a discordância, se vocês orarem, se vocês buscarem a concordância naquilo que eu falei, que Deus falou, sendo verdade em Deus e passa a ser verdade em vós. Quais? Adventistas do sétimo dia. E converter-vos dos vossos caminhos, largarem a vossa forma de fazer. Eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a terra. A pergunta que não quer se calar é: nós, adventistas do sétimo dia, estamos convertendo-se ao Senhor, largando os nossos caminhos? Estamos buscando o Senhor? Estamos orando e estamos humilhando-se diante dele? Vamos refletir nisso, irmãos. Eu vou trazer-vos aqui um texto que está no Espírito de Profecia,
no livro Caminho a Cristo, para que cada um de nós, nesta manhã, pela graça do nosso bom Deus, possamos despertar. Livro Caminho a Cristo, página 32, diz-nos assim: não deixes para depois a decisão de abandonar os seus pecados. A decisão de abandonar os seus pecados, irmãos, não pode ficar para depois, é para hoje, é para agora. Lembrando que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pecado é discordar daquilo que Deus falou ou Deus fala. Vou recomeçar a leitura. Não deixes para depois a decisão de abandonar os seus pecados e buscar a pureza de coração através de Jesus. Irmãos, onde está escrito Jesus, ponham palavra. Vamos ler, substituindo Jesus, palavra. Não deixem para depois a decisão de abandonar os seus pecados e buscar a pureza de coração através da palavra. E é neste ponto que milhares têm errado. Prestem atenção, irmão. É neste ponto de buscar a pureza de coração através da palavra e milhares adventistas do sétimo dia que se intitulam povo de Deus têm errado e se perderão para sempre. O pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda da vida eterna. Aquilo que não vencemos acabará por nos vencer e causará a nossa destruição. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cairá sobre você mesmo, irmãos, irmã. Qualquer tolerância com o pecado fortalecerá a inimizade da pessoa contra Deus. Aquele que persistir na infidelidade ou permanecer indiferente à verdade divina, colherá finalmente o que tanto tem plantado. Querido adventista do sétimo dia, tu, eu, que me intitulo que pertenço ao povo de Deus, porque guardo o sábado bíblico. Ou seja, tem uma placa dizendo uma coisa, mas dentro da loja eu tenho outro produto. Juntos nesta manhã, irmãos, vamos crescer no conhecimento de Deus, querendo que sejamos fortalecidos de acordo com toda a força de acordo com o seu glorioso poder. Nesta manhã o Senhor nos está a chamar a atenção. Não fomos chamados só para usar a placa. Somos adventistas do sétimo dia, porque guardamos o sábado bíblico e isso chega. Temos responsabilidades acrescidas.
por nosso intermédio, adventistas do sétimo dia, verdadeiramente, não de nome, não de rótulo, adventista do sétimo dia, verdadeiramente, que se humilha, que ora, que se convertem dos seus maus caminhos, que buscam o Senhor, por nosso intermédio, Deus promete fazer coisas sobre esta terra. Se nós nos humilharmos, se nós buscarmos ao Senhor. E o Senhor fará. Porque aquele que disse que fará não é homem para que minta a nós. Nem é filho de homem para que se arrependa do que disse. Pensem, irmãos. Vamos abrir a nossa mente. Vamos permitir ser renovados. Permitam, irmãos, que sejamos renovados no conhecimento de Deus, de acordo à sua vontade. Muitos de nós, adventistas do sétimo dia, pensamos e agimos de forma automática. Chegou sexta-feira, não faço mais nada, faço os deveres que tinha que fazer, entro no pôr do sol, guardo o sábado, fui ao culto e pronto, já sou adventista do sétimo dia. Porque nasci na igreja adventista do sétimo dia, porque sou adventista de berço. Irmãos, ser adventista do sétimo dia é muito mais do que isso. Ser adventista do sétimo dia é pertencer ao povo de Deus. É ser veículo pela qual o Senhor fala. É ser instrumentos na mão de Deus. Ser adventista do sétimo dia é ser diferente. Ser adventista do sétimo dia é voltar à base. Lembrem-se que falamos da base. Ser adventista do sétimo dia é confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, na boca e no ato. Ser adventista do sétimo dia é proclamar a terceira, primeira, segunda mensagem angélica. Ser adventista do sétimo dia é convidar o povo que está lá fora a entrar no sábado, que é a arca do nosso tempo, é o sábado, no descanso do Senhor. E descansamos no Senhor quando abrimos mão da nossa obra e permitirmos que a obra dele faça em nós aquilo que em nós não há. Ser adventista do sétimo dia vai além daquilo que temos feito. Leamos, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, que todos os santos dias está conosco, porque o Senhor disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos.
Ele está conosco até a consumação dos séculos, por meio da palavra escrita. A partir de hoje, irmãos, não sejamos adventistas do sétimo dia de fala. Não sejamos adventistas do sétimo dia sem compreendermos esses princípios da humilhação a Deus, da oração a Deus, da busca de Deus e da conversão dos nossos caminhos. Porque se não tivermos a fazer essas 4 coisas, irmão, só temos a placa, a mercadoria lá dentro da loja. A mercadoria dentro da loja não vai corresponder com a nossa placa. Nesta manhã, irmãos, nos ateamos a perceber que nós temos uma responsabilidade. Jesus disse-nos assim, irmão Fábio, leia Mateus capítulo 7, versículo 24, por favor. Mateus 7, 24. 24. Irmãos, prestem atenção. O que é que o Senhor Jesus disse e está a dizer nesta manhã, por meio da palavra do irmão Fábio. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, ele que ouve as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as pratica, não é ouvir somente, temos que as praticar. E como é que se praticam as palavras de Deus? Falando, porque as obras virão, porque o fruto não vem pelo que você faz, mas pelo que você fala. Porque você, quando fala, dá vida à palavra de Deus. Essas pessoas que fazem isso, esses adventistas do sétimo dia que fazem isso, serão comparados a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Onde é a rocha? Na palavra. O Senhor está ao nosso lado diariamente. Percebam, irmãos, como o Evangelho de Cristo é simples. Percebam, irmãos, como não temos desculpa perante o nosso Deus para pecar. Percebam, irmãos, como estar na presença do Senhor é a coisa mais simples. Tu, adventista do sétimo dia, hoje, creio pela graça de Deus, que todos aqui presentes hão de compreender que ser adventista do sétimo dia não é um mero título,
não é um mero título. Somos chamados para sermos Israel de Deus na terra, o Israel moderno. Temos obrigações, temos deveres a cumprir. Não somos igual ao mundo. Não podemos ser igual ao mundo. Porque, irmãos, essa mensagem, ela é dura. Ela põe dedo na ferida. E as pessoas não gostam. O ser humano não gosta que lhe ponham um dedo no defeito dele. Não gosta que apontem o defeito dele. Mas nesta manhã eu quero vos trazer uma palavra verdadeira. Memorizem essa mensagem. O Evangelho é cruz na terra e coroa na glória. Lembrem-se desse pormenor, irmãos. O Evangelho é cruz na terra e coroa na glória. Não é coroa na terra e cruz de vez em quando. Não. O Evangelho é andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo nos está a mostrar, dizer, nós devemos ser o contrário. Porque, biblicamente, o que eles estão a falar não é verdade. O mundo está a pregoar para nós hoje mudanças climáticas. Biblicamente, isso é verdade. Se eu concordo com o mundo, eu discordo do mundo. O Evangelho, irmãos, é submissão à palavra, é obediência na palavra. Ainda que o mundo todo esteja dizendo que é verdade, mas se não está resplanado no assim diz o Senhor, não pode ser verdade. Pode ser verdade para o mundo, mas não é verdade em Deus. Logo, não é verdade em mim. Adventista do sétimo dia. Lembramos-nos, irmãos, que nós, adventistas do sétimo dia, não somos guiados pela vista, mas pela fé. Nós, adventistas do sétimo dia, não somos guiados pelo que vimos, mas pelo que Deus disse. O que Deus disse nesta manhã? Essa pergunta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós somos guiados pela fé, não pelo que nós vimos. O Evangelho, irmãos, é a entrega do eu. Porque o que eu, Pedro, estou a ver, não é o que Deus está a ver. O Evangelho é a entrega do egoísmo. O Evangelho puro leva-nos a ser perseguidos, irmãos. Cristo disse:
Muitos vos matarão achando que estão a fazer a vontade do Pai. Não vamos nos alongar muito, irmãos, mas vamos concluir esta manhã, esta palavra. E saiamos daqui refletindo. Eu sou verdadeiramente adventista do sétimo dia? Essa é a questão. Se eu sou, então é por intermédio de mim que o meu Deus fará coisas maravilhosas sobre esta terra. Porque ele diz que eu sou o povo dele. E que eu me chamo pelo nome dele. Agora, condicionantes estão a ser obedecidas por nós. E humilhar, orar, buscar e converter. Essas condicionantes estão a ser satisfeitas, estão a ser obedecidas, cumpridas por mim, por nós. Lembrem-se, irmãos, ser adventista do sétimo dia vai além de ir ao sábado no culto. Vai além da guarda do sábado. Termino a nossa meditação nesta manhã orando a Deus para que o Espírito Santo do Senhor desperta-nos. Assim como está escrito em Apocalipse 3, comprem de mim ouro puro, vestes e colírio para que se abram os vossos olhos. Que nesta manhã o Senhor nos tenha derramado bênçãos sem medida no conhecimento da sua vontade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Bom dia. Amém. Amém. Irmão Roberto, O senhor termina com oração, irmão. Eu creio que o irmão Roberto já saiu. vamos nos postrar e vamos orar. Oremos a Deus. Maravilhoso Pai que estás nos céus, graças te demos, Senhor, porque mais uma vez, ó Pai, na tua presença entramos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo, ó Pai, que tu nesta manhã, ó Senhor, falaste para o teu povo, que tu nesta manhã, ó Senhor, nos ungiste, ó Pai, com óleo de alegria, que nesta manhã, ó Pai, nos fizeste andar em pastos verdes, que nesta manhã, ó Pai, nos levaste-nos a caminhar na vereda da tua justiça. Que nesta manhã, ó Pai, nos deleitemos no Senhor, crendo que tu nos concedes os desejos do nosso coração. Toma-nos, ó Pai, nas tuas mãos e conceda-nos um dia abençoado na presença do teu Santo Espírito. Pois, como está escrito na tua palavra, nós cremos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra
Pai, que sejamos libertos na tua justiça. Tudo isso te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, porque tu nos concedeste todas essas coisas no amado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.